Vamos entender o valor da verdadeira joia. Pois bem, na antiga Roma, há muitos e muitos anos atrás, dois meninos, chamado Tibério e o outro chamado Caio, e eles brincavam no jardim. Estavam ali se distraindo, quando a sua mãe, uma mulher chamada Cornélia, apareceu na varanda e disse: Tibério, Caio, venha se lavar. Temos como convidado hoje à noite a esposa do senador Públio e precisamos causar boa impressão, porque ela vai vir aqui justamente nos mostrar as suas joias. Então os meninos entraram em casa, se lavaram, se arrumaram o melhor que pôde. Claro, com a ajuda da sua mãe. E ficaram esperando ansiosamente a visita da esposa do senador Públio, que iria chegar para aquele jantar. E aquela senhora, chamada Cornélia, muito simples e humilde, tinha apenas um vestido branco e nada mais. Não tinha nenhuma joia, nenhum enfeite. E aquela mulher preparou o melhor jantar que pôde. E tanto o Tibério como o Caio, seus dois filhos, ficaram esperando ansiosamente a chegada da esposa do senador. E quando chegou na casa de Cornélia, a esposa do senador fez anunciar por meio de um servo e em seguida entrou. E aquela mulher, a esposa do senador, entrou na casa daquela mulher humilde e trazia junto aos seus cabelos uma tiara com muitos diamantes e pedras preciosas. O seu perfume encheu a casa, e as joias que aquela mulher trazia no seu corpo realmente ofuscava e brilhava de uma tal maneira que chamava mais atenção do que a própria mulher. E tanto o Tibério como o Caio ficaram profundamente impressionados. E cochichando assim um no outro com receio de longe, e um disse para o outro: Já pensou se nossa mãe fosse assim, rica? Mas pena, né? Que nossa mãe é tão pobrezinha, só tem um vestido. Olha que mulher linda e rica, parece uma rainha. E o outro menino concordou. E eles olhando com interesse para aquela mulher tão majestosa, depois de sentar, a mulher disse para a mãe dos meninos, a Cornélia: Você quer ver as minhas joias particulares? E Cornélia disse: Sim, eu gostaria muito. Então ela bateu assim palma com as mãos e entrou o servo dela, trazendo um baú. E quando a esposa do senador romano abriu aquele baú de joia, de todos os tipos, inclusive pedras preciosas, maravilhosa, brilhava de dentro da caixa. E tanto o menino Tibério como o Caio se aproximaram e viram a mulher tirar dali esmeraldas verdes, grandes, como poucas pessoas já tinham visto aquela cena. Diamantes que brilhava como o sol, enorme, e vários diamantes. E o menino cochichou para o outro: Puxa, se ela desse uma só pedra dessa para nossa mãe, a nossa mãe ficaria rica. Mas tadinha da nossa mãezinha, é tão pobre que não tem joia nenhuma.
Eles cochicharam entre eles mesmos e ficaram admirados com todo o tesouro da esposa do senador, que mostrava aquela joia. Não porque tinha interesse de se gabar ou de se exibir, mas porque era uma prática, um costume comum naquela época, na Roma antiga. E isso fazia parte da sociabilidade e da amabilidade das pessoas, de mostrar aquilo que possuía, aquilo que tinha de melhor, aquilo que tinha de mais precioso. Então a esposa do senador, depois de mostrar o que tinha de mais precioso, perguntou para Cornélia: E a senhora? A senhora tem joias preciosas para me mostrar também? E o menino Tibério e Caio cochichou um com o outro. Coitada de nossa mãe, vai passar vergonha. Não tem joia nenhuma. Mas a Cornélia disse: Sim, sim, eu tenho. Eu tenho joia muito mais preciosa do que as suas. E a esposa do senador disse: É mesmo? E espantou aquela mulher. É mesmo? E Tibério e Caio se olharam e olhou um para o outro e disse: O que será que a mamãe está dizendo? E disse: Eu tenho sim joias muito preciosas, muito mais preciosas do que seus rubis, suas safiras, suas esmeraldas, seus diamantes, seus ouros. Eu tenho joia muito mais valiosa do que todas as suas pérolas juntas. E ela disse isso com os olhos brilhando. E a esposa do senador disse: Pois então, se você me quer bem e você quer me mostrar o que você possui de melhor, então deixe-me ver as suas joias. E Cornélia disse: Com toda a satisfação, com todo o meu prazer, eu te mostro as minhas joias preciosas. E levantando Cornélia, pegou Tibério e Caio e apresentou para a esposa do senador e disse: Aqui estão minhas joias, mais preciosas, que valem mais do que todos os seus tesouros. Os meus filhos, Tibério e Caio. E a mulher do senador, que era uma mulher muito rica e vaidosa, mas que não tinha filho, de fato, invejou a riqueza de Cornélia, porque tinha orgulho de ter joias tão preciosas que eram os filhos. Aquele fato aconteceu naquela época na Roma antiga e marcou profundamente a vida de Caio e de Tibério. Quando eles cresceram, se tornaram grandes homens, se tornaram estadistas em Roma, homens de caráter, que possuíam a capacidade de influenciar multidões de pessoas nos seus discursos. Aqueles dois homens gostavam de lembrar essa cena, de contar para o povo romano aquele caso da sua mãe Cornélia, que os valorizou de tal maneira que fizeram deles se sentirem homens muito importantes. Fizeram sentir eles mais preciosos do que qualquer joia. E aqueles homens se tornaram grandes homens por causa da atitude da sua mãe que o valorizou. E quando Cornélia morreu, os cidadãos de Roma, tanto os governantes como o povo simples, os políticos, foram prestar uma grande homenagem. E viram ali, gravado na sua lápide, a seguinte frase: Cornélia, mãe de Tibério e de Caio, mulher sábia, jaz em paz. Aquela mulher recebeu uma justa homenagem e se tornou exemplo de uma mulher sábia, porque aprendeu a valorizar a coisa mais importante. Se tornou um exemplo para todas as mulheres de Roma. E até hoje,
também se tornou um exemplo para mulheres do nosso século. Porque os filhos realmente são joias preciosas dadas por Deus. E uma mãe valoriza essa joia, mesmo quando alguém diz que essas joias são falsas, que não vale nada, porque para a verdadeira mãe não existe joia mais preciosa do que os seus filhos. E é nesse ponto que você vai refletir. E é nesse ponto que Deus age igualzinho às mães. Deus, ele considera até os piores seres humanos como pessoas mais preciosas da terra. Por isso que ele quer nos salvar. Somos joias de Deus. Muitas e muitas vezes joias brutas, joias sem brilho algum. Mas somos joias preciosas, que precisa ser lapidada. E não há ninguém melhor do que o Senhor Jesus para colocar o brilho e o valor na nossa vida. Deus e o Senhor Jesus nos valoriza mais do que qualquer coisa. Do que qualquer coisa nessa vida. E Ele nos valoriza mais do que diamante, de que ouro, pedras preciosas desse mundo. Você é para Deus joia preciosa. Pessoas tão valiosas que vale muito, muito. A nossa vida para Ele. Por isso que Deus, tomando o que tinha de melhor, de mais precioso no céu, seu Filho, e nos deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus nos deu o seu Filho Jesus para lapidar o homem, para purificar o homem, para valorizar o homem. Então, seu Filho Jesus, ele veio aqui nessa terra há 2000 anos atrás, purificar o homem, lapidar o homem de todo o pecado. E ele mesmo disse que uma alma valerá mais de que todo o ouro e toda a prata deste mundo. Então, meu amigo, você que está ouvindo essa história, você que está ouvindo essa ilustração, você bem repare que Jesus te valoriza, Jesus te ama. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas Jesus, ele te ama de uma tal maneira que ele veio aqui assumir toda a tua culpa, todo o teu pecado, porque você é uma joia preciosa para Deus. Mas para você ir para o reino de Deus, para você participar dos tesouros verdadeiros de Deus, você precisa ser lapidado. Quer dizer, você precisa ser purificado, limpo, como ouro bruto. E Jesus, ao se batizar pelas mãos de João Batista, há 2000 anos atrás, ele se batiza exatamente para assumir sobre ele mesmo todo o pecado. E na cruz do Calvário, ele morre para pagar o teu pecado, para te purificar, para te dar o direito de entrar na cidade santa pelas portas. Ilustrações do irmão Arnaldo para a sua reflexão no Evangelho da Água e do Espírito.